Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Franco, eu sou fisioterapeuta e você está no canal Movimento em Foco. No último vídeo a gente comentou um pouco desse retorno ao esporte, principalmente com a abertura dos parques, das academias e quais os cuidados que a gente deveria ter de maneira geral para evitar preocupações e lesões. Hoje a gente vai um pouquinho mais a fundo e vai entender um pouco mais sobre as cargas de treino e como monitorar essas cargas. Para iniciar essa conversa, vale a pena a gente lembrar que o treinamento é uma disciplina aplicada dentro da área do movimento, dentro da área da saúde, que está nesse guarda-chuva maior das ciências biológicas. Mas mesmo tendo todas essas características, ele é uma disciplina, ele faz parte de uma disciplina que tenta mensurar de forma um pouco mais objetiva essas coisas que acontecem durante as nossas sessões de treino, tudo bem? Então é por isso que a gente vai tentar entender um pouco mais de quais são as variáveis importantes para a gente mensurar para garantir a segurança do nosso treinamento, do nosso retorno ao esporte, pensando naquelas pessoas que querem ter um pouquinho mais de dados e controle, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de carga, né? Seja carga de trabalho, carga de treino, e aí dentro disso a gente vai conseguir desmembrar duas cargas específicas, carga externa e carga interna. Vamos começar pela carga externa, tudo bem? Na carga externa a gente vai entender que isso é uma forma de mensurar, é uma variável que a gente vai ter para acompanhar tudo o que está acontecendo dentro do treinamento específico, ou seja, aquilo que eu vou oferecer para o atleta, para a pessoa que está treinando. Então, se eu pegar, por exemplo, o exercício aeróbio, eu tenho algumas coisas que eu consigo mensurar para ter maior controle daquilo que está sendo oferecido, como por exemplo, o tempo de duração da sessão, a intensidade média aí da sessão. Então, se eu pegar um treino de corrida, por exemplo, que dura 60 minutos, essa pode ser uma variável para controlar e para ir mensurando e comparando de uma sessão para outra. Outra coisa é o ritmo médio que a pessoa corre ali, seja o pace, né, em minutos por quilômetro, seja a velocidade em quilômetros por hora, mas se eu tiver uma base ali da média, eu vou entender se ele está mantendo aquela intensidade, se ele está indo um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, né? E isso vai ter total relação com o esforço do atleta, que é outra coisa que a gente vai falar depois. Se eu pego, por exemplo, o treinamento de força, o treinamento resistido, talvez essas não sejam as variáveis mais importantes para a gente acompanhar. E se eu vou pegar um único exercício como exemplo, o agachamento. Eu pego ali uma execução de agachamento em que eu tenho 4 séries de 10 repetições com 100 quilos. Então eu consigo ter uma noção aí de uma sessão para outra em que eu realizo esse agachamento, o como que eu estou progredindo essa carga total, esse volume total, por exemplo. Então, se eu pegar aí essas variáveis de repetições, de séries e multiplicar pela carga, eu tenho ali 4 vezes 10 vezes 100, eu vou ter um número no final, e se eu acompanhar dessa primeira sessão para uma próxima, vamos supor que eu aumente ali de 100 para 110 e mantenha as 4 séries de 10 repetições, eu vou ter um incremento final de tudo que a gente está avaliando aí dessa carga externa, tudo bem? Agora a gente vai entender o conceito de carga interna. Na carga interna a gente tem justamente a resposta do atleta, a resposta do indivíduo, dos aspectos fisiológicos, psicológicos, a essa carga externa que é oferecida. Vamos lá, vamos colocar isso de forma clara e fácil para a gente entender. Então pego aquele atleta que fez a sessão ali de 4 séries de 10 repetições com 100 quilos e, por exemplo, eu posso perguntar para ele como que foi a percepção de esforço dele na execução ao final, né? Então vamos supor que é uma escala de 0 a 10 em que eu vou mensurar em que 0 é pouquíssimo esforço, 10 extremamente esforçado, extremamente extenuante fazer aquele exercício. E vamos supor que essa pessoa julga que a percepção dela de esforço é 7, tudo bem? Então a gente tem uma métrica para ir acompanhando. Você pode falar, mas isso não é tão preciso, tudo bem, mas é uma forma de transformar aquilo que é totalmente subjetivo em algo que eu consiga mensurar e acompanhar. É claro que a percepção ela vai ser modulada por diversas coisas, o descanso,
o sono e outras variáveis que estão relacionadas, mas a carga interna ela atribui justamente a isso, não só a carga de treino, mas todas as cargas que aquele indivíduo está exposto como estressores, né? Então, um dia que ele tem uma rotina de trabalho um pouco mais extenuante, pode ser que ele tenha uma resposta diferente em relação a essa variável. E aí a gente vai entender que tem variáveis de maior precisão na mensuração e variáveis de menor precisão. Se eu voltar para o exemplo da corrida e, por exemplo, eu calculei lá o tempo de duração de 60 minutos e eu calculei que a pessoa fez uma velocidade média de 10 km por hora naquele trajeto, naquela corrida, eu tenho essas variáveis como carga externa. Eu posso pegar uma variável de carga interna, como por exemplo a percepção subjetiva de esforço, o quanto que ela achou que foi extenuante realizar aquele treino? Posso, mas eu posso pegar uma variável que seja diretamente relacionada com a parte mais fisiológica direta do sistema cardiovascular e pegar, por exemplo, a frequência cardíaca média da realização daquele exercício, certo? O que vale a pena a gente entender? A gente tem muitas opções daquilo que a gente pode acompanhar e monitorar. Não vale a pena a gente ficar pegando tudo, porque senão a gente vai ficar perdido em dados. Então vale a pena a gente escolher aqueles dados que têm a maior relação com aquilo que eu quero mensurar e acompanhar. E agora que a gente já entendeu o que é carga externa, o que é carga interna, se eu quiser ter um pouquinho mais de precisão aí em como o atleta está respondendo e qual é a carga objetiva daquela sessão de treino, eu posso multiplicar uma variável de carga interna com uma variável de carga externa, ou seja, eu aplico o treinamento, a sessão de treino naquela pessoa, eu tenho a carga aplicada, né? Então, por exemplo, a corrida ali é uma duração de 60 minutos, é uma variável que eu estou mensurando e eu posso mensurar a resposta desse atleta a essa sessão de 60 minutos. E vamos supor que a resposta dele numa PSE foi de 8 naquela escala de 0 a 10. Então, se eu multiplico 8 por 60, eu vou ter uma variável final que tem uma carga totalmente arbitrária, ela não tem uma unidade específica, a unidade é a multiplicação de uma pela outra, mas se eu sempre monitorar isso de uma sessão de treinamento para outra, eu vou conseguir ter uma noção de como aquele atleta está respondendo. Então vamos supor que no segundo dia de treinamento, esse atleta fez os mesmos 60 minutos, só que na hora que ele fez a PSE dele, ele relatou que foi um número 6 nessa escala de 0 a 10. Ou seja, na hora que eu multiplico 60 por 6, vai dar um número menor e com essa mesma unidade arbitrária eu consigo comparar duas sessões de treino e entender que, por mais que tenham tido a mesma duração, a resposta do atleta foi diferente. E principalmente, essa percepção de esforço, ela tende a variar ali com alguns critérios. Então vamos supor, se eu tive nessa mesma duração de 1 hora, uma sessão de treino mais intensa em que o atleta correu, sei lá, por exemplo, a 12 km por hora, é esperado que a resposta dele na PSE seja um pouco mais alta. Se na mesma sessão de treino de 1 hora eu tive ali uma velocidade média de 10 km por hora, é esperado que a resposta desse atleta na PSE seja um pouco mais baixa, acompanhando aquele estímulo dado. Mas vamos supor que hoje eu faço uma sessão de 60 minutos, com 10 km por hora de velocidade média e minha PSE é de 6. Tudo bem? Na hora que eu multiplico 6 por 60 eu vou ter um número específico e na hora que eu vou fazer uma outra sessão de 1 hora com aqueles mesmos 10 km por hora de média e eu vou mensurar essa minha PSE e no final eu percebo que o esforço foi maior, né? Então vamos supor, em vez de responder 6, eu respondi 8, eu respondi 9, na hora que eu multiplico esse número pelos mesmos 60, vai dar uma unidade final ali maior, tudo bem? Um número maior dessa mesma unidade arbitrária. Então eu consigo comparar e falar, nossa, isso foi X% mais pesado do que o outro. Mas por que será que foi? Será que esse atleta não recuperou bem? Será que ele está muito cansado e estressado por outras coisas? Enfim, dessa maneira eu consigo ter ali uma forma de controlar um pouco mais o meu treinamento e entender como estão sendo as respostas e até mesmo ajustar isso de uma sessão de treino para outra.
Então essa é a primeira coisa que a gente vai conversar e comece você a testar um pouco essas variáveis, de mensurar um pouquinho o seu treinamento para ter coisas mais objetivas para acompanhar. Com certeza isso vai te dar bastante insight do que você pode fazer para melhorar, do que você pode fazer para controlar e não ter aqueles picos que a gente falou de uma sessão de treino para outra, de não fazer nenhuma loucura e fazer aquela progressão gradual e controlada de forma segura, tirando o melhor proveito possível, certo? Nesse vídeo a gente encerra por aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar mais especificamente como a gente pode controlar de forma mais objetiva a carga aguda, a carga crônica e ter uma progressão ainda mais segura dentro disso que a gente está fazendo, certo? Desde já eu te agradeço ter acompanhado esse vídeo, espero que ele tenha te ajudado e se te ajudou já sabe, curte o vídeo, compartilha o vídeo com alguém que também possa gostar de entender um pouco mais o que a gente pode fazer para mensurar nosso treinamento e ter maior segurança e maior aproveitamento dele. E a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Desde já, meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!